Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui fazendo pipi para a estreia da segunda temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um aviso para vocês, porque vocês podem não estar entendendo nada. Como assim? Ontem eu lancei um vídeo do primeiro episódio da primeira temporada da série. Como é que agora eu pulo para a segunda e não continuo a primeira? Porque eu estou fazendo um esquema de maratona meio adoidada para a estreia da terceira temporada de The Orville, que acontece agora na próxima quinta-feira, provavelmente aqui no Brasil, na sexta. Então, toda semana eu vou fazer um apanhado das 3 temporadas ao mesmo tempo. Portanto, na segunda-feira, vejo os episódios referentes à primeira temporada. Na terça, vejo os episódios referentes à segunda temporada. E então, na sexta-feira, provavelmente, faço uma resenha a respeito dos episódios inéditos da terceira temporada. Sempre o mesmo episódio, né? O 1, depois na outra semana o 2, 3 e por aí vai nessa sequência. Enfim, é por isso que aqui estou então na estreia da segunda temporada da série e com um episódio bastante interessante, diferente e basicamente para quem já é fã. Acho que não dá para dizer que você está pescando novos fãs com esse episódio, porque é um pouquinho difícil. É um episódio que a gente pode sim considerar um pouco complicado. Claro, logo de abertura a gente tem uma exposição que, caramba, vamos ver mais um pouco a respeito da cultura dos Moclans, né? Lá de Bortos e Clyde, né? Que sempre rende bons episódios. Afinal de contas, acho que talvez o melhor episódio da série, por enquanto, é referente, claro, a eles, né? Enfim, bom. Então a premissa básica é até voltar, né, a uma piada que já estava exposta no primeiro episódio, lá da primeira temporada, quando se definiu pela primeira vez o que era um Moclan, né? Uma espécie basicamente de gênero único, né? Todos são machos, né? Com uma característica interessante e fisiológica, né? Que eles urinam apenas uma vez por ano. Bom, e literalmente, como diz Bortos, né? Chegou a minha vez. Então ele pede um desvio de rota ali da The Orville, da Orville, né, para o Capitão Mercer, né, e por quê? Justamente por causa disso, né, por causa das tradições. Claro que logo de cara você já pensa imediatamente que coisa é essa, né, quer dizer, você volta a pensar, né, mas deixa mais claro ainda, né, na comparação, né, na tiração de sarro um pouco com os vulcanos, né, com o Spock lá da série original, né, quando foi apresentado aquele episódio, né, a Mock Time, né, onde literalmente ele precisava se acasalar, né? Porque há um processo fisiológico, mental que acontece a cada 7 anos com os vulcanos. Então era necessário voltar lá para o planeta, né? Bom, enfim, né? Uma tiração de sarro, né? Aqui os Moclans têm que voltar uma vez por ano, né? Uma certa tradição também, num lugar específico, aquela rococó todo, né? É uma cerimônia, na verdade, não é apenas uma mijadinha. E por isso, claro, né, que envolve toda a tripulação então aqui da Orville, né, porque, claro, Bortos considera todo mundo como amigos e ele quer, né, que todos participem então de todo o ritual, né. Bom, e aí você pensa, caramba, teremos sim um episódio totalmente voltado para a cultura lá dos Moclans, né? Só que não, na verdade, é o estopim, mas o principal motivo desse episódio existir é reforçar os relacionamentos entre alguns personagens e deixar naquela situação que, como eu comentei na abertura, fica difícil para um novo fã ele conseguir se inserir então aqui nessa história. Quem já acompanhou toda a primeira temporada e já está afeiçoado com todas essas personas, quando vê esse episódio fala, caramba, tem tudo a ver com o que a gente viu na temporada passada, em pequenos detalhes ou em maiores definições, que tá tudo sim bem casadinho com as coisas que aparecem aqui na abertura da segunda temporada. Mas se você é uma Maria de primeira viagem, ouviu dizer que tá estreando uma série nova, deixa eu começar a ver então. Você começa por aqui e fica um pouco perdido, porque o episódio é muito de blá, blá, blá. É um episódio completamente falado. A parte científica, a parte de ação. Bom, ação, de fato, não existe, né? Tirando, acho que o Gordon correndo num certo momento, não tem mais nada. É um episódio bem parado, onde todo mundo está praticamente sentado e conversando, não tem muita emoção. Claro, tem um certo perrengue ali a respeito da doutora, mas com seus filhos, né? Mas não chega a tanto, não é uma grande tensão para falar a verdade. É um episódio de pura
manifestação de diálogos, né? Para a gente se inteirar, claro, desses personagens um pouquinho mais. Na verdade, você pode até pensar assim, de uma maneira um pouco mais geral, sem se aprofundar, que você pode dizer que sim, é um episódio até dispensável, quase um filler. Ele só não é justamente porque ele funciona para quem já é amigo de todos os personagens, já conhece todos eles e sabe que o comportamento deles aqui tem referência às coisas vistas no passado. E aí sim, ele tem mais valor. Mas se você vai de uma maneira fria, fala super empolgado, né? Caramba, vai começar uma nova temporada. E sempre a gente espera um episódio bem forte, impactante, que a gente sempre vai lembrar e desejando, né? Tomara que na semana que vem eles consigam se superar, porque esse aqui foi muito bom. Este episódio, ele não é sensacional. Está longe de ser algo parecido. Ele é voltado apenas para os fãs que já conhecem todas essas personas. E apresenta pra gente não há nem novos detalhes a respeito deles, mas dá mais estofo para todos. Porque mesmo na questão do Bortus, né, ele só vai lá no planeta, depois disso lá no finalzinho do episódio, e lá diante, né, de um abismo, né, todo o pessoal assistindo, né, familiares, amigos e o pessoal da Orville, né, assistindo a sua micção. Ele fala algumas palavras, umas frases, né, importantes para o ritual. Depois ele diz lá como é que é o nome do episódio? Jalopa, né? Acho que é Jalopa, né? Algo parecido com isso, né? E todo mundo repete atrás e ali ele se alivia, né? Para começar um novo ciclo de vida, né? Daqui a um ano ele volta por ali. Enfim, ou seja, não cresceu nada a respeito da cultura lá dos Bocton, porque inclusive a gente já sabia desse detalhe, né? Não lembro agora se foi explorado de novo como piada, mas todo mundo, claro, se lembra que foi a definição dessa espécie lá no primeiro episódio da primeira temporada. Claro, tudo também a gente percebe nesse episódio inicial de temporada que a história ainda continua forte nas questões do relacionamento tanto do Ed quanto da Kelly. Pois sim, eles continuam naquele chove no molho, né? Ficamos ou não ficamos, levando em consideração tudo o que aconteceu lá na primeira temporada, né? Mas, por exemplo, aqui Ed acha que talvez existe uma possibilidade de uma segunda chance para os dois. Ele tem isso na cabeça, né? Ela vem conversar sério com ele, né? Mas na verdade não era isso, né? Ele estava completamente enganado. Ela veio avisar que, opa, eu tenho alguém, né? Ela já está namorando alguém há um mês e ele não tinha percebido ainda. Ou seja, tudo bem, a série está indo para um novo caminho em relação aos dois, mas no fundo, a série continua se valer bastante dessa ligação entre essas duas figuras para tocar o barco para frente. Por isso que eu digo, né? Quando estrear agora a terceira temporada da série, ela dificilmente vai fugir desta batida dos dois serem importantes, porque aqui na segunda temporada, caramba, o relacionamento deles também geram episódios muito interessantes lá pra frente, com certeza. Isso não tenho dúvida. A série depende disso, para falar a verdade. É um dos diferenciais. Não é apenas a comédia, mas a relação entre esses dois personagens principais aqui da série. Mas, ok, é uma nova situação então que o Ed tem que trabalhar. No começo do episódio, né, também já se vendia, né, que ele ficava completamente sem ter o que fazer quando não tinha ação, justamente ali dentro da nave. Não tinha os seus grandes inimigos, né, os Crews, ou qualquer outra pendenga, né, de logística, das coisas da União Planetária, né, ficar visitando o planeta para lá para cá, fazer pesquisa, afinal é uma nave exploratória. Quando não tem nada disso, ele só fica com minhoca na cabeça, né, e, portanto, vai acabar indo para o bar encher a cara, onde ele encontra a Alana, que também tem os seus problemas pessoais de relacionamento. Sim, claro, esse episódio é sobre relacionamentos. Relacionamentos entre homem, mulher ou macho, fêmea e também relacionamentos familiares, que depois esbarra também nas questões da história da doutora. Mas a Lana também está sozinha e todo mundo quer dar uma força para ela. Bortus, inclusive, estava quase mandando um dos seus comandados vai transar com ela. Ela fala, não precisa de tanto, né? Gostei, né, da sua atenção, mas não precisa de tanto, deixa que eu me viro, né? Mas enfim, quem o Bortus arranja, que é sensacional também, aquele personagem também muito engraçado, que é o Dan, né, o cabeçudo. E o relacionamento dos dois ali, naquele primeiro encontro, é simplesmente ridículo, o cara é um poeta.
Sim, esse episódio aqui também tem todo o bom humor característico da série. Em pequenos detalhes, aparece uma piadinha aqui e acolá que diverte bastante. Sim, é outro episódio que você não vai dizer, caramba, isso aqui é uma série cômica. É e não é ao mesmo tempo. A risada, ela vem bem contida sempre aqui na série. Dificilmente você dá grandes gargalhadas. Sim, há momentos que você racha o bico, né? Pelo menos funciona o humor pra mim, né? Mas tem outros que você, caramba, tá sendo engraçado a cena? Sim, está. É que as piadas são sutis. E muitas vezes, na maioria das vezes, para falar a verdade, embora existam aquelas piadas super mais grossas, né, pesadas, né, fora de tom, que alguns podem dizer, né? Mas não, a piada sempre vem. No fundo, ela não é o primeiro plano. O tempo todo, ela não é o primeiro plano, né? Mas é essa característica da série, é assim que ela funciona com certeza. De novo, esse episódio, ele existe, ele funciona porque a série foi completamente funcional na sua primeira temporada. Bom, tirando isso, o que temos? Bom, o quem menos se destacou foi o Lamar, né? Ele não teve muito destaque, né? Só naquela figura de ser o galanzão, né, que pega todas e vai dar uma força ali pro Gordon, porque apareceu, pelo menos aparentemente, uma personagem nova a bordo da nave, que é a nova cartógrafa, né, para a matéria escura, né? Claro, quem já viu os episódios sabe que ela vai ganhando importância porque ela tem um personagem recorrente, né? Aquele tipo de personagem que não vem em todos os episódios. De vez em quando aparece, mas tem algum destaque, alguma história se conecta a ela. E é o que acontece de fato aqui. Claro, nesse primeiro episódio, quando assisti a primeira vez, não cheguei a pensar exatamente nisso, mas, claro, chamou a atenção a presença dela. Mas podia ser apenas, claro, um personagem em um episódio e nunca mais aparecer. Mas se tem um destaque aqui em volta dela, porque o Gordon ficou completamente, né, de pneus arriados quando bate o olhar a primeira vez sobre ela, né, que é, claro, bonitona, né, Janet, o nome dela, né, enfim, né, ele, cara, bom, por que não? Só que ele é um Zé Ruela completo, né, não consegue se aproximar das mulheres, e aí que entra a figura então do Lamar para dar uma forcinha para ele, aquela jaqueta estilosa, cheia de zíper, quanto mais zíper melhor, né? Enfim, as dicas furadas do amigo, né? Mas o Gordon não consegue ir pra frente, né? Simplesmente aquela cena onde ele vai finalmente falar com ela, né? E ele passa batido pela volta dela, é sensacional. Como também aquela cena, né? Lá na sala de simulação, né, onde ele vai flertar com o programa, né, com as figuras do programa, né, que tem níveis de intensidade muito boa também. Para não dizer que esse episódio não é engraçado, né, essa parte aqui do Gordon é sensacional. É um dos momentos que ele mais teve graça, com certeza. E sim, tudo funciona porque a gente sabe que ele é um completo mané, né? Enfim, e a seguir nos próximos episódios ele vai provar mais ainda que é um tapado. Enfim, o que vale. Também funciona bastante ali pro Gordon, né? Nem tanto pro Lamar, né? O Lamar estava quase com um acompanhamento. E tem, claro, a questão do filho da doutora Finn, que o Marcos, né? Ele se envolve, né, com um garoto ali da mesma idade que ele, né? Frequenta a escola junto com ele e tal. E temos que tem um perrengue ali, né? Eles estão ali naquela molecagem, né? Eles acabam furtando uma garrafa de vodka e ficam bebendo, né? Há três, né? Tem um outro garoto que aparece ali, mas é só figuração, né? O que importa é que, quando são pegos, né? Claro que a doutora Claire passa um pito no seu filho e, claro, aí temos a presença também do Isaac, né? Que está ali naquele momento ainda de figura paterna para os dois garotos. E ele não entende direito, mas ele é também super engraçado quando ele manda na lata para a doutora, né? Quando ela pergunta, você acha que eu sou uma boa mãe? E ele diz, claro que não. É também muito interessante, né, essa relação do Isaac com todo mundo, que ele não é, robô não mente, né, uma forma inteligente, né, é artificial, não tem por que mentir, né. De qualquer forma, depois é ele que resolve a parada, né, porque fica aquela questão, né, quem foi o moleque que influenciou o outro a errar, né, quem é o dedo podre ali naquela amizade, né, claro. A doutora tem certeza que não é o Marcos, né, como também os pais do outro garoto, né, que é o James. Ele também acha que meu filho é um santinho, teu filho aí, doutor, aqui, fez o meu ir pelo mau caminho, aquela coisa de sempre, né? Mas temos de novo, então o desenvolvimento das questões familiar, né? Ali na mãe, tentando ser, né, uma boa progenitora e também aquela figura paterna que veio artificialmente, que a gente pode dizer, né, com o Isaac para os garotos, mas que vai funcionar, porque no fundo, eles precisam ali daquele ser estranho, enigmático, que claro, não compreende de forma alguma o que é o sentimento, né? O que é
o amor ou não, né? Porque isso também vai ser bastante desenvolvido aqui nessa temporada um pouquinho mais para frente. De qualquer forma, também são boas cenas ali, que parece no fundo, que você está assistindo ela e fala, mas o que serve isso? Não serve de nada, né? Como também os outros relacionamentos ali amorosos, tanto do Ed quanto do Gordon, né? Sim e não. É que tá. Tudo tem mais peso para quem já está acostumado aos personagens, com certeza. E acho que falando da última linha narrativa, é, claro, a da Kelly com o seu novo namorado, que é justamente o professor ali dos garotos lá na escola, né? Personagem que nunca havia aparecido antes, né? Os moleques sempre estiveram presentes na série, mas eles nunca apareceram em cenas de aula, né? Acho que não, né? Agora eu não me recordo, mas apareceu também. Deve ter aparecido outra professora, quem sabe, mas esse personagem aqui do Cassius, ou é Cassius? Tem um nome diferente, uma pronúncia diferente o nome dele, né? Mas é Cassius. Enfim, né? Eu nunca havia surgido por aqui. E ele é um personagem interessante, né? Ele não fica daquele do cara que quer, né, pegar todo o terreno do homem anterior da sua mulher. Não, ele é um cara camarada, né? E é bacana a relação até que tem ele, o Cassius, com o Ed, né? Falando justamente sobre a Kelly. E ele, o Ed, acaba ajudando. Cara, você foi falar alguma coisa com ela, vai ficar irritada. Ele deu umas dicas boas para tentar resolver a situação, porque praticamente ela tinha terminado ali com o Cassius, né? O professor. E claro, também tem aquela cena super engraçada do Ed pegando uma nave auxiliar, né? Para ir lá por fora da Orville e xeretar na janela do alojamento ali da Kelly. Simplesmente sensacional, impagável. Como eu disse, a série até diverte mais em momentos mais sutis de comicidade, como esse, por exemplo, né? Não é uma piada super daquela que você vai sair rolando, mas eu ri bastante naquele momento que ele estava até... Opa, esqueci de deixar a nave invisível. Enfim, uma boa cena também. Ou seja, esse episódio de abertura da segunda temporada é um episódio de preparo para as questões futuras a respeito de todos os personagens. De novo, com exceção talvez do Lamar, que não foi muito bem explorado por aqui. Mas todos os outros, há uma certa abertura. Frases ditas por aqui você consegue, para quem já viu os episódios seguintes, frases ditas aqui têm sentido para o que vai acontecer no futuro. Como, por exemplo, a doutora diz algo interessante para o Isaac que depois você fala, tá bom, estou entendendo. E também o que acontece aqui sutilmente em detalhes interessantes aqui e acolá. É um episódio de fã para quem já viu a primeira temporada e é de fã também para quem vai ver o restante dos episódios e vai se conectar a esse o tempo todo em vários momentos. Isso que é interessante. Isso é que é uma história super bem costurada. E é uma grande característica, então, que a gente já percebeu fácil na primeira temporada e vai sim estar presente aqui na segunda. Os roteiristas, eles sabem o que estão trabalhando, eles fazem conexões de episódio a episódio. Como, por exemplo, teve lá no primeiro, quando apareceu os vilões, né, os Crews, eles têm aquele detalhe que eles não podem ficar expostos à luminosidade, né? E sim, então, lá no primeiro episódio, os roteiristas tiveram cuidado de cobrir a cabeça deles quando eles estavam nos momentos, nos locais externos, lá na invasão que teve lá naquele centro de pesquisa científica, né? Mas quando eles estavam dentro do prédio, eles tiravam então o capacete, aquele que se desmancha todo, né? Em nanopartículas, né? Ou seja, sempre você percebe que a série tem esse cuidado, eles não ficam jogando uma continuidade da história assim ao léu e se contradizendo com o que eles haviam dito antes. Eles tomam cuidado de desenvolver a história e depois eles voltam um pouquinho no roteiro, né? Claro, todos os roteiros escritos antes de serem filmados, eles colocam algum detalhe que faz com que a história tenha continuidade, ou seja, nada foi jogado porque já havia uma certa antecipação. E é o que acontece então aqui nesse episódio. Tem muita antecipação de coisas que vão acontecer nos episódios futuros. Por isso que é um episódio interessante. Não funciona para gente nova, talvez, novos espectadores, mas para quem é fã, sabe que tem coisa aqui que a gente vai ver melhor para o futuro. E é verdade. Portanto, para esse episódio aqui, o primeiro da segunda temporada de The Orville, eu atribuo uma nota que tem a ver com essas sensações futuras. Mesmo que, claro, quando eu assisti a primeira vez, eu não sabia delas. Mas eu percebia que é um episódio super interessante, porque é um episódio que trata de relacionamentos,
de sentimentos. E aqui, nesse ponto, ele funciona muito bem. E para ele, eu atribuo então 4,5 asteriscos, porque é um episódio divertido, mesmo que bastante arrastado, super longo, com muito blá blá blá, quase sem ação nenhuma, mas funciona, isso que é importante. E funciona para quem já gosta da série. Quem não gosta, sinto muito, você vai passar talvez a detestar a série por causa desse episódio, porque não acontece nada, mas acontece. Portanto, 4,5 asteriscos, sim, é uma nota muito boa para o que a gente viu por aqui. Bom, digam alguma coisa aqui na seção de comentários para a gente trocar figurinhas a respeito de The Orville, a melhor série de Star Trek da era moderna. Se bem que a gente pode considerar também Strange New Worlds como também pertencente ao bastião da franquia Star Trek. Bom, isso você confere lá nas minhas resenhas dos episódios de Strange New Worlds. Bom, vamos combinar, né? Sexta-feira que vem teremos a estreia então da terceira temporada de The Orville e vamos ver se tudo está a contento. É isso.